Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Diariamente nós temos essa oportunidade de compartilhar a Palavra de Deus e termos o nosso momento de oração. E nós cremos firmemente que orar a Palavra de Deus é alinhar o nosso coração com os princípios, valores e promessas que Deus tem em Sua Palavra disponíveis para todo aquele que crê. E desde já, eu declaro a bênção e o favor de Deus na sua vida e que o Senhor abra o seu entendimento, a sua compreensão acerca das Escrituras e te faça uma aplicação personalizada, pessoal e particular para a glória de Deus. Amém? Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Eu quero fazer aqueles dois convites que sempre faço. Primeiro, que você fique comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração, e que você possa acompanhar a leitura bíblica aqui comigo, que vai ser hoje no Salmo 119, versículos 97. Salmo 119, versículo 97. Então, assim está escrito a palavra de Deus. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasto os meus pés de todo caminho mau, para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade. Aqui esse texto nos convida a desfrutar da palavra de Deus e tê-la como uma fonte de ensinamento para a eternidade, para a nossa vida aqui e para toda a eternidade. Conhecer as Escrituras, conhecer as promessas de Deus para nós, nos coloca num nível muito mais elevado em toda a jornada da nossa existência. E aqui eu te digo o seguinte: a Bíblia, a palavra de Deus, é o manual da vida. Deus criou o homem e deixou para nós o manual de instruções para que nós pudéssemos seguir e sermos bem-sucedidos em tudo quanto fizermos. O texto, o salmista está dizendo que aquele que conhece a palavra, ele tem mais discernimento, ele é mais sábio, ele tem mais entendimento acerca da vida, de como tomar as decisões, mas, sobretudo, de como se relacionar com Deus, o Deus desta palavra. Deus deixou a Bíblia como uma carta de amor para os seus filhos amados. Há um princípio de entendimento e compreensão das Escrituras, um princípio teológico que chama inerrância bíblica. Esse princípio ele diz para a gente o seguinte, que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia toda, ela concorda entre todos os livros. Ela traz uma mensagem única, ela é inerrante, ela é infalível. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Aqui nesse texto, dessa Bíblia, dessas palavras que nós recebemos aqui diariamente, nós temos instruções para tudo que nós vamos ter que viver. Cada área da nossa vida, a Bíblia traz uma instrução. E quanto mais nós conhecemos as Escrituras, mais nós vamos aprofundar numa qualidade de vida espiritual e terrena muito mais bem-sucedida e muito mais feliz. Essa é a proposta de Deus para nós. E não é uma felicidade no sentido de você estar rindo o tempo todo e tudo está só alegre. Não, felicidade é ser bem-sucedido, ser feliz, ser bem-aventurado em tudo quanto você fizer, em qualquer circunstâncias que você tenha que passar. Nós não negamos o fato das lutas, das dificuldades da vida, mas temos a esperança dada pela palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus é conhecer a voz de Deus falando conosco. Muitas vezes, quando nós estamos passando por lutas e dificuldades, muitas vozes falam ao nosso ouvido. Existe a voz do nosso ser, do nosso eu, querendo sempre uma solução para tudo, um caminho mais fácil. Existe a voz das pessoas ao nosso redor, são muitos conselhos, pessoas que nos desanimam, pessoas que nos motivam. Existe a voz
da circunstância que muitas vezes grita tão alto contra nós, tentando nos desanimar, tentando nos colocar para baixo. E tem a voz do inimigo, do Satanás, dos demônios, tentando nos enganar para um caminho, uma decisão completamente errada. Mas há uma voz que é soberana, a voz de Deus. Mas eu preciso discernir, no meio de tantas vozes, qual é a voz que Deus está falando comigo. Porque o inimigo tenta imitar a voz de Deus, ele tenta nos enganar. O nosso coração também é enganoso. No meio das circunstâncias, a dor fala muito alto. E como eu vou ouvir a voz de Deus? Como eu vou entender que é Deus que está falando comigo? Quando eu conheço o que está escrito aqui nesse livro. Quando eu conheço as promessas de Deus, eu vou saber que Deus nunca, em momento algum, vai dar para mim ou para você uma palavra que contrarie os princípios, os valores e as promessas que Ele mesmo deixou para nós nas Escrituras. Esse texto é tão maravilhoso porque ele nos ensina a amar a palavra de Deus, a amar de uma forma muito especial a palavra de Deus. Aqui o texto está dizendo que a palavra de Deus ela nos torna mais sábios, nos dá mais discernimento, nos dá entendimento acima dos anciãos e dos mestres. Ela diz que nós nos afastamos do mal ao conhecer essa palavra. Esse texto aqui está dizendo que nós adquirimos prosperidade em todas as áreas da nossa vida quando nós obedecemos e conhecemos esta palavra. E hoje Deus preparou um dia para que você possa começar. Se você não tem esse hábito, se você não fez isso ainda, comece a ler a palavra. Muitas pessoas têm medo de ler a Bíblia e falam, eu leio, não entendo. Não se preocupe com isso. A Bíblia é um livro diferente. A Bíblia é um livro que você pode ler na presença de quem é o autor dela. O Espírito Santo ele está aí, presente. Quando você lê a Bíblia, não leia como um livro comum, mas leia ela com fé, com expectativa em que Deus vai trazer uma mensagem ao seu coração, com expectativa que Deus vai falar contigo e Ele vai falar com você. Quando você lê as Escrituras, você leia buscando Deus, fale comigo nesse texto. Não leia pequenos versículos, leia um capítulo inteiro. Às vezes pode parecer difícil, mas é um exercício que devemos fazer para conhecermos mais da palavra. A palavra de Deus, ela é bálsamo para a nossa vida. A palavra de Deus, ela nos traz fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz esperança. A palavra de Deus é o próprio Cristo Jesus. Quando nós lemos aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, olha o que está escrito aqui nesse texto, para que você se sinta mais encorajado a conhecer a palavra. Está escrito aqui, João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Jesus é a palavra de Deus. Ele é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Jesus é a palavra. Quando você lê a palavra, quando você medita na palavra, você está conversando diretamente com Cristo, com Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Por isso é tão maravilhoso, por isso é tão especial. Por isso, nesse dia, eu te encorajo a começar. Pegue qualquer livro da Bíblia, pegue ali nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Comece a ler esses evangelhos, pegue o livro de Salmos, vai lendo. É uma leitura mais aprazível, que nos mostra o caminho, que nos mostra uma leitura que vai ser mais acessível, mais palatável para nós, para depois aprofundarmos em textos mais profundos da palavra. Mas comece hoje, acredite, Deus quer falar com você, Deus quer que você tenha uma experiência com Ele na leitura da palavra. E eu quero te encorajar a isso hoje, porque esta palavra é que nos trouxe para este encontro. Nós estamos aqui hoje por causa da palavra. Nós estamos aqui porque Deus nos deu promessas. Nós estamos aqui hoje porque um dia eu ouvi essa palavra mudou a minha vida e eu estou aqui comunicando essa palavra com você, com certeza de minha própria vida, o quanto tem sido transformador a palavra de Deus na minha vida, como essa palavra tem mudado a minha história, desde o primeiro dia em que eu abri realmente o meu coração
para receber com fé essa palavra como palavra de Deus para mim. E assim eu encorajo você a ter essa experiência. É muito bom você chegar aqui, eu orar por você, te dar uma palavra de consolo, te dar uma palavra de encorajamento, te trazer uma palavra de cura. Uma oração é bom, eu tenho prazer em fazer isso, mas eu quero te dizer, isso também está disponível para você. Isso não é exclusivo para nenhum pastor, isso é disponível para todos os filhos de Deus. Hoje eu tenho a oportunidade de estar compartilhando com você, mas você também tem essa mesma oportunidade, porque Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para conhecer a sua palavra. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade de ter esse texto que nos encoraja a conhecer mais da tua palavra. E cada pessoa que está agora recebendo esta mensagem, que o Senhor gere nela fome e sede pelo conhecimento do Senhor e da tua palavra. Cada pessoa que está agora neste vídeo, Pai, recebendo essa mensagem, que o Espírito do Senhor abra o entendimento dela para toda leitura que ela fizer da Bíblia. Que o Senhor traga revelação, discernimento, compreensão para cada versículo que essa pessoa lê da tua palavra. A partir de hoje, ela passa a entender todo esse texto, toda essa palavra, como um texto escrito de um pai amoroso para os seus filhos amados. Em nome de Jesus eu te peço, tudo aquilo que tem impedido essa pessoa de ler a Bíblia, tudo aquilo que tem impedido essa pessoa de entender a tua palavra, hoje cai por terra em nome de Jesus, e que todo discernimento, sabedoria e compreensão das Escrituras seja, Pai, disponibilizado sobre cada um que recebe essa mensagem hoje, Pai, através do teu maravilhoso Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Hoje estou gravando com você aqui num lugar aberto. Tivemos muitos ruídos aqui ao longo dessa gravação. Estou na casa da minha mãe. Esse verde aqui atrás são as plantas dela. Eu amo esse lugar. O ruído aqui às vezes atrapalha, incomoda, mas nós fazemos assim. É uma alegria poder estar compartilhando com você esse momento. E eu te convido, se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu comentário com o seu pedido de oração. Vai ser uma honra poder servir você através das nossas orações. E compartilhe esse vídeo. E não deixe de ler a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida. Até amanhã, se Deus quiser.